Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E se você já vem me acompanhando aqui há um tempo, sabe que há alguns vídeos eu falei sobre um tema que vem me interessando muito em literatura nos últimos meses, que é o que nós chamamos de temas fraturantes na literatura e numa literatura que a gente costuma classificar de crossover. Alguns programas atrás eu expliquei o que é isso, né? Aquela literatura que transita, né, entre diferentes faixas etárias. Então, tanto um pré-adolescente, quanto um jovem leitor, quanto um leitor mais maduro, podem se apropriar dessa obra e gostar de ler essa obra. Então, eu dei alguns exemplos, né? Alice no País das Maravilhas, o próprio Harry Potter, né? Que tantas e tantas gerações estão lendo e curtem. E os temas fraturantes são aqueles temas considerados às vezes tabu, às vezes difíceis, né? Como a separação dos pais, como a perda do emprego. Temas que são difíceis, então, e que trazem uma complexidade social, política, econômica para a gente debater, pensar e discutir. E o livro que eu trago hoje, pessoal, é um livro que estaria dentro dessa classificação, né, de literatura crossover, que também traz temas fraturantes. Mas por que eu estou trazendo isso? Não é apenas porque é meu interesse de pesquisa atual, mas porque é um livro, pessoal, assim, que foi escrito de uma maneira tão poética. Ele é um texto em prosa, mas o trabalho linguístico do autor, as imagens que ele usa para descrever a realidade são tão carregadas de poesia que não há como a gente não se sentir tocado. E eu estou falando deste livro aqui, Aos 7 e aos 40, de João Anzanello Carrascosa, e é uma publicação da editora Alfaguara. Então é um livro que traz, qual é o mote deste livro aqui? Nós temos o mesmo personagem mostrado aos 7 anos de idade e depois mais maduro aos 40 anos de idade. Então a gente vai o tempo todo tendo essas duas perspectivas se intercalando capítulo a capítulo. E aí, como é que a gente tem a diferenciação? Bom, já do ponto de vista da organização dos capítulos, nós temos então essa diferenciação, esse contraponto entre as abordagens. Então eu vou até ler para vocês aqui, ó. O primeiro capítulo é depressa. O segundo capítulo é devagar. O próximo é leitura e o seguinte, escritura. Então a gente vai o tempo todo tendo esses elementos que são contrapartidas, são contrapartes e que de certa forma se antagonizam, né? Então aí a gente já tem uma diferenciação. O que acontece quando o narrador tem 7 anos de idade, quando ele lembra, né, do que acontecia com ele aos 7 anos, e quando ele narra os acontecimentos que dizem respeito a ele na fase mais madura. Então eu vou ler para vocês, pessoal, a abertura do primeiro capítulo, que é o Depressa, quando nós temos, então, a perspectiva, né, a narração é feita recordando o período dos 7 anos desse narrador personagem. Então nós temos o seguinte: eu ia correndo a vida. Aos 7, a gente é assim. Pula de um doce para um brinquedo, de um brinquedo para uma tristeza. Tudo rápido no demorado da infância. O pai chegava, olha o que eu trouxe para você, e abria a mão, um punhado de balas chita. O mundo então era aquele sabor em minha boca, eu concentrado em mastigar, querendo outra e mais outra, satisfeito de estar ali, fiel ao meu instante. Mas então a mãe lembrava, você fez a lição de casa? Deixa eu ver. Num salto eu mostrava minha letra miudinha no caderno. Ó, passei tudo a limpo aqui, ó. E nem ligava mais pra Chita. Só queria ver se a tarefa estava correta. E pedia pra mãe conferir, enquanto tirava com o dedo o resto de bala grudada no dente. Olha só, gente, que descrição desse momento. Então, só pela abertura, né, do primeiro capítulo, a gente já sente qual é a pegada do João Anzanello Carrascosa com o trabalho que ele faz com a linguagem. Então, ele diz
e o seu dizer é carregado de trabalho com as palavras, cheios de metáforas, analogias e tudo muito carregado de poesia, pessoal. Então, assim, a gente tem o começo. E outra coisa interessante é que quando a narrativa diz respeito ao período em que o nosso personagem aqui tinha 7 anos, nós vamos ver uma estrutura semelhante às narrativas, vou mostrar aqui para vocês, né? Tradicionais. Nós temos a entrada dos parágrafos, tá? Embora sejam parágrafos muitas vezes longos, mas é aquela estrutura mais convencional de narrativa. Quando passa para a narração que diz respeito ao mesmo personagem, porém mais velho, essa estrutura que a gente enxerga, né, do ponto de vista da organização dos parágrafos, ela se desconstrói. Então nós temos isso aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Vejam, o texto já está, de certa forma, desencontrado, nós não temos aquela organização formal de parágrafos, e com isso nós temos, então, a relação com os eventos que dizem respeito ao personagem mais velho. Então nós temos a diferenciação já nos títulos dos capítulos, sempre é um termo e seu oposto, ou o termo complementar, e também a organização na folha de forma diferenciada, como eu expliquei há pouco. Então, o trabalho que é feito aqui de organização temática associada à forma, pessoal, é primoroso. Então, tem muito pano para manga aqui para a gente discutir. Se a gente for fazer uma mediação de leitura desse material, uma discussão, né, com turmas de alunos, ou mesmo com os nossos filhos em casa, toda essa organização física, espacial, na folha, já nos remete a uma construção temática. Quer dizer, quando é o período do homem mais velho, a gente tem essa espécie de desordem gráfica, que de certa forma reflete a desordem gráfica desse sujeito, refletem a desordem emocional desse sujeito, né? Tudo que a idade, né, a maturidade vai acarretando. A gente poderia até fazer uma especulação assim. E quando são os fatos relativos à infância desse menino, desse mesmo narrador, nós temos então os textos organizados em blocos narrativos, em parágrafos, tal como a gente conhece. Então tem todos esses elementos para a gente já discutir, inclusive os títulos dos capítulos, então, como eu falei. E aí, eu vou ler o início do segundo capítulo. Se o primeiro era depressa, porque quando a gente é criança é tudo muito rápido, né? Aqui, quando o homem está entrando na fase adulta, madura, o mesmo personagem, o título do capítulo é Devagar. E começa assim. O homem estacionou o carro no subsolo, pegou a bolsa e o buquê de rosas que comprara de um vendedor no semáforo e subiu para o 8º andar. O dia de trabalho ficava para trás, anestesiado pelo esquecimento provisório. E quando ele saiu do elevador, deu com a mulher à porta do apartamento, as mãos na cintura, como se tivesse nascido ali só para esperá-lo. Certamente ela vira pela janela o momento em que ele entrara com o carro na garagem do prédio. Ele estendeu o buquê e feliz com o sorriso que ela lhe abria. Flores para mim? Abraçou-a convicto de que depois de atravessar um expediente turbulento, teria sua cota de paraíso. Então vocês vejam que aqui a narrativa é em terceira pessoa. A gente tem os eventos narrados pelo narrador, né? Quando diz respeito aos 7 anos de idade, né, do personagem, é em primeira pessoa. Quando a gente passa para os eventos que tem relação com o mesmo personagem, porém mais velho, a gente tem o distanciamento e aí vamos para a terceira pessoa. Então tudo isso, todos esses elementos, né, gramaticais, sintáticos, as figuras de linguagem, a disposição na folha, tudo se organiza em função dessas duas etapas de vida que são narradas de forma alternada. Então em primeira pessoa, quando é o menino, e em terceira pessoa, quando a relação é com o homem aos 40 anos, quando a descrição diz respeito a esse homem mais velho. Então é fascinante a maneira como o Carrascosa organiza esse material. E aí, fora isso, né, a linguagem carregada de poesia, como eu já falei. Eu vou ler outro trecho para vocês, pessoal, que mostra bem
esse trabalho com a linguagem. E aí, o trecho que eu vou ler para vocês é, então, relativo ao menino, né, quando ele tinha 7 anos, e quando ele começa a aprender a ler, o irmão dele fica tirando uma onda com ele, porque ele erra muito, e aí a mãe diz o seguinte: você também errava muito, dizendo pro irmão do personagem de 7 anos. Um dia eu e ele iríamos ler não só as palavras, mas tudo ao nosso redor, inclusive as pessoas. Achei engraçado aquilo que ela disse, como é que seria ler as pessoas? Meu irmão ficou me olhando surpreso, eu feito um espelho no qual ele se via coçando a cabeça. Então eu era um livro, ele outro, minha mãe outro e o pai também? E todo mundo uma escrita com suas letras, seus P's e B's, seus capítulos? Éramos para ser folheados, lidos e relidos? Vendo-nos atônitos, ela moveu os braços, como se espantasse galinhas, e disse: logo vocês vão crescer e entender. Então achei muito legal essa passagem que diz que nós lemos as pessoas, né? Achei extremamente poético isso. Depois tem um outro trecho que eu quero ler para vocês, que diz o seguinte: era uma noite de decisão, como se diz, embora todas as noites e dias o fossem. Ainda que não de igual consequência, a ecoar, dali em diante, o seu bem ou o seu mal. Miúdas eram as decisões cotidianas, quase nem as sentia, mas elas, movendo os fatos como um rio, iriam adiante, desaguar em momentos maiores. Então é um período em que o homem vai contando como é que era, né, a relação dele com a esposa. Claro que isso é narrado em terceira pessoa, né? Nós temos a voz do narrador contando os episódios desse homem, mas esse homem é o mesmo menino que, né, que narra aos 7 anos, né, suas experiências de criança. Mas nesse momento aqui o homem já está começando a repensar a sua relação com a esposa, né? Porque num dado momento eles vão se separar e ele já está refletindo sobre isso. Tem uma outra passagem, pessoal, em que o narrador, criança, conta pra gente como foi assistir ao nascimento de canarinhos. Ele tinha um vizinho chamado seu Hermes, que criava passarinhos. Então havia uma quantidade de ovinhos e os canarinhos iriam nascer. Então o pai, né, o pai desse menino e do irmão chamou os dois para verem o nascimento dos canarinhos. E aí, então, eu vou ler o trecho para vocês. Venham ver. Eram os filhotes de canarim. Estão quebrando os ovos. Foi um alumbramento. 1 não, 2, 3. Os canários feinhos, o laranja pálido de suas penas e aquele piado de espanto, eles lá, com ar de graça, cutucando a vida. O pai vai chamar sua mãe. Ela também merecia assistir. E os canarinhos desajeitados estreando aquele nosso ver. Mas o voo ia demorar para se erguer neles. Aí eu achei assim, pessoal, de uma delicadeza essa passagem e por isso eu quis compartilhar com vocês. Então assim, pessoal, é um livro que diz muito respeito a todos nós. Eu diria assim, ó, que quem é mais jovem vai ter uma apreciação, né, dessa leitura. Quem é mais velho, como eu, né, vai se identificar em muitas e muitas passagens aqui. E, portanto, é um livro, né, que abrange as mais variadas faixas etárias, desde um pré-adolescente até uma pessoa mais velha. Então, um bom exemplo de literatura crossover. Eu super recomendo pela construção da linguagem, pelo trabalho com a temática, pelos temas universais que nós temos aqui, temas ligados à infância, temas ligados à maturidade. Se vocês curtiram, pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem. Ficou a dica de hoje, aos 7 aos 40, de João Anzanello Carrascosa, e eu espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo caso de leitura. Nossa casa é feita de muita gente, é uma casa cheia de amor. Um livro aberto é o seu telhado, cada história é um corredor. Às vezes é castelo, cidade ou bosque encantado. Quem entra vira fada, ogro e dragão. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Habitar a casa de leitura é entrar na aventura. Acreditar
acreditar em bruxas, princesas, magia e no mundo da fantasia. Cada página aberta é uma nova descoberta. Personagens vivem e tudo se completa. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.